Ó o barulho que tá fazendo aqui agora. E atenção, ó, vou fechar a tampinha aqui. Fechei, prender. Olha lá, ó. Deu pra ver, hein? Olha só a eficiência desse cooler. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de ROG Phone 7 aqui no Loop Infinito. E eu tenho aqui na minha mão o ROG Phone 7 Ultimate, porque finalmente a 7ª geração do smartphone gamer da ASUS está chegando ao Brasil. Temos o lançamento aí nesta semana e ele está aqui na bancada para a gente fazer um hands-on e conhecer todas as novidades, tanto do smartphone quanto esse kit Ultimate que vem com o cooler nessa caixona estilosa também. Então roda a vinheta e vamos nessa. O ROG Phone 7 foi anunciado globalmente em abril. A gente até já falou um pouquinho sobre ele aqui no Loop Infinito. Mas nesta semana, esse smartphone aqui está chegando oficialmente aqui no Brasil. Então estamos no lançamento dele e ele chega custando R$12 mil nessa versão Ultimate, que é a mais avançada, com 16 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. E é justamente esse o modelo que eu recebi aqui para testar. O Ultimate ele já vem com o Aero Active Cooler, tem essa opção aqui nessa cor branca e traz aí também aquela telinha com uma animação personalizável e também uma portinha aqui, ó, que abre. É o Aero Active Portal. É uma portinha que abre pro ar quando você coloca o cooler, passar por ela e resfriar os componentes internos. Então a gente tem uma abertura para dissipação de calor, um mecanismo que abre uma tampa para o ar passar e resfriar. Eita, não, negócio. Isso aqui provavelmente tem um resfriamento melhor que o seu PC, que o seu notebook, com certeza. Mas antes de eu falar sobre o ROG Phone 7 e as principais novidades, eu quero falar um pouquinho sobre essa caixona diferentona aqui, esse kit, quando você compra o modelo mais topo de linha, que é um combo, né, que vem o produto e também o acessório principal, que é o Aero Active Cooler 7, que eles passaram dos limites nessa edição desse cooler. Se você ainda não viu, você vai ver por quê. Então, bora lá. Primeiro, eu vou começar tirando essa parte aqui de baixo da caixa, que traz uma experiência de unboxing com realidade aumentada. Então, quando você compra o produto, isso daqui, ó, é um desenho que aí você abre aqui o aplicativo Armoury Crate e ali você vai ter a experiência de unboxing, né? Mas aí eu deixo para outros criadores de conteúdo que eu tô mais interessado no produto. E vamos abrir essa caixa aqui, ó. Tô tirando aqui a tampa. Quando a gente abre aqui, a gente tem uma caixinha. Nessa caixinha aqui tá escrito For Those Who Dare, o slogan aí, né, da ASUS, ROG. A gente tem dentro dessa caixinha a ferramenta aí para tirar o chip de operadora e uma capinha daquelas que protege o smartphone, mas não ofusca todo o design, né, todo o visual. Então é tipo um bumper, protege as laterais, mas deixa todo o design, toda a estética, a telinha aqui que ele tem, inclusive, ainda em exibição. Então a gente já vê como fica aí com essa capinha. Embaixo aqui é onde viria o celular, né? Tem só o plastiquinho, porque eu já tirei. Esse produto não veio pra gente lacrado, por isso que eu não tô fazendo um unboxing, tô só mostrando o que vem. E aí, ó, os acessórios. Nós temos aqui o carregador dele, um carregador generoso de 65 watts, olha lá. Uma bitelinha aqui de carregador, USB tipo C, todo estilizado, ó, ROG, com o logo aqui do outro lado também. E aqui o cabo USB tipo C nas duas pontas para você recarregar o smartphone. Aí, tirando essa outra aba aqui da caixa, vem o recheio desse kit. Nós temos aqui uma proteção e o cooler, né, o Aero Active Cooler 7. Que tem um design, inclusive, super futurista. Olha isso aqui, velho. Ele tem 4 botões, né? 2 aqui maiores embaixo, 2 menores aqui em cima. A gente tem a ventoinha que fica aqui no centro e aqui embaixo o encaixe, né? USB tipo C. E tirando aqui, ó, essa película aqui, essa proteção, a gente tem uma superfície que é resfriada por meio de termoelétrico, né? Um resfriamento termoelétrico. Então, quando você liga ele na tomada, isso aqui gela
e fica gelado mesmo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Conector USB tipo C aqui embaixo para você ligar para recarregar ele e ativar essa função, né, do modo congelamento. E também um conector P2 aqui de fone de ouvido, além a travinha aqui para você poder colocar no smartphone. Então esse é o acessório mais legal desse smartphone, que já vem com ele aí na caixa. E aí, para você que compra esse kit completão, você tem aqui também, ó, um estojinho, né, com espuma, todo espumadinho, aqui, ó, para você poder guardar aí o cooler e poder transportar ele com segurança. Então, é isso que vem nessa caixona aí para quem comprar. E a caixa ela tá cheia de easter eggs, né? Eu tô vendo que tem umas coisas escritas para lá e para cá. A Asus tá nessa vibe. Eu não tô mais. Eu acho que é isso que vem na caixa. Às vezes, né, no passado, nos unboxings de ROG Phone, a gente já tirou até placa de vídeo da caixa, mas dessa vez é só isso mesmo. Bora falar então do ROG Phone 7 e vamos começar aí falando sobre o design desse smartphone. E nós não temos grandes novidades no design, não. Na verdade, do smartphone a gente não tem praticamente nenhuma novidade, nada que é exclusivamente novo do ROG Phone 7. Tem esse Aero Active Portal aqui, né, que é essa tampinha que abre, tem um mecanismo aqui quando você conecta o cooler e só quando você conecta o cooler nele, ele abre essa portinha aqui para melhorar a dissipação de calor, né? Melhorando aí, segundo a Asus, em 20%. Mas até isso não é uma novidade, porque no ano passado a gente tinha o ROG Phone 6 e tinha ali uma variante dele que era a 6D Ultimate, que já trazia essa funcionalidade. Então, quando a gente fala no design dele em linhas gerais, é a mesma coisa aí da geração anterior, só com uma estilização diferente aqui na tampa traseira. Então, tamanho, formato, dimensões, tudo igual ao ROG Phone 6, claro, né, comparando a versão Ultimate com a versão Ultimate, a versão normal com a versão normal. O peso dessa daqui, no caso, 239 gramas, é um smartphone mais pesadinho, né, do que os outros que a gente está acostumado. Até afinal, temos uma bateria de 6.000 mAh aqui dentro, né, então ele traz aí vários recursos bacanas, acaba sendo um pouquinho mais pesado. Então, um design muito parecido com a geração anterior, mas essa estilização, esse modelo aqui na cor branca, eu acho muito bonito. Tá escrito ROG aqui, ó, a gente tem as letras aqui embaixo, tem o logo Republic of Gamers, aí a gente tem o portalzinho aqui que abre, a telinha aqui que você pode personalizar as animações no Armoury Crate, tem uns detalhes bacanas, uns traços aqui, um 07 aqui referente aí à 7ª geração do ROG Phone, e aqui em cima a área que fica as câmeras, né, a parte que comporta aí todas as 3 câmeras desse smartphone. Lembrando que o foco dele não é câmeras, mas ele traz aí 3 câmeras, uma normal, uma principal, uma ultra wide e uma macro com um flash, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essas 3 câmeras. Quando a gente olha na lateral dele, nós temos aí um dos grandes recursos da linha ROG Phone, que tá presente aí desde as primeiras gerações, que é a porta USB aqui do lado, junto com os pinos aí para a conexão dos acessórios. No passado essa conexão já foi muito diferente, já foi como se fossem 2 portas USB tipo C, uma do lado da outra, mas agora é uma porta USB tipo C com 2 pinos aí para a comunicação dos acessórios. Ainda nessa lateral, a gente tem aqui a gavetinha para os 2 chips de operadora. Então, essa gavetinha aqui suporta 2 chips, 2 nano SIMs, mas não suporta expansão de memória por meio de um cartão micro SD. Na parte de cima, a gente não tem nada, né? Só ali as linhas das antenas e um microfoninho aqui desse lado. Na outra lateral, nós temos os botões, então, né, ele tá azul aqui, ó, igual a gavetinha do chip, o botão de liga e desliga, e aqui do lado os botões de volume, né, volume mais e volume menos, além de uma linha aqui da antena e os gatilhos ultrassônicos, air triggers, que ficam nos cantinhos aqui do smartphone para você programar funções aí nos jogos e pressionar botões na tela, apenas tocando aqui em cima, tendo um feedback tátil. E não é só apertar, né? São várias funções. Você pode fazer os gatilhos bipartidos, um L1, L2, R1, R2. Você pode colocar um gesto para você deslizar e ativar uma função, e por aí vai. Isso não é novidade, já existe aí desde o ROG Phone 2, mas eles vão melhorando a cada ano, e para quem joga mesmo no smartphone, é
uma mão na roda. Aqui embaixo nós temos mais um conector USB tipo C na posição mais tradicional. Então a gente tem esse outro aqui para quando você está jogando, né, assim, para você não ter nenhuma obstrução aqui, não ter o cabo passando. E tem esse outro numa posição mais tradicional junto com um conector P2. Afinal, um smartphone gamer precisa de um conector P2. Apesar de que a Asus vende um fone de ouvido Bluetooth da linha ROG, mas eles deixam aqui o P2 para quem quiser usar. E por fim eu vou colocar aqui o bumper, ó, só para mostrar como fica com essa proteção. Óbvio que na cor preta fica muito mais legal, né? Porque o bumper é preto, ele acaba não combinando tanto com a tampa traseira branca aqui do smartphone, na minha opinião. Mas ele deixa aí todos os acessos principais necessários, né? Então a gente tem aqui, ó, o acesso da porta USB tipo C na lateral, e aqui em cima ainda tem um espacinho para poder abrir aí a tampinha se você conectar o cooler. Então bem legal. Protege os cantos, né? Ele não protege tanto essa lateral, porque tem que deixar liberado aqui o acesso aos air triggers também. Então ele protege mais os cantos aqui nesse bumper, mas assim, também não é o tipo de smartphone que dá para você usar qualquer tipo de capinha, justamente por esses acessórios que a gente tem aí. Acessórios, digamos assim, os recursos a mais nas laterais. E agora, quase saiu voando, hein? Isso é uma coisa que ainda bem que aconteceu aqui no vídeo para eu comentar. Ele tem um design que é todo curvadinho aqui atrás, aliás, que tenta dar aquela enganada, né? Porque você olha assim, de longe, você acha que ele é mais fino do que ele realmente é. Ele é um pouquinho mais grosso. Esses smartphones gamers são assim, sabe aquilo que a gente veio falando? Engrossa esse negócio, põe bateria. Aqui eles fazem isso. Então ele é todo curvadinho aqui, ó. As laterais, elas são todas curvas e ele já escapou da minha mão aqui na gravação umas 2 ou 3 vezes. Então ele escorrega bastante aqui. Podia ter uma textura, né? A parte traseira aqui do smartphone, igual o Zenfone 8 tinha, que era muito bom. Mas enfim, detalhe. E agora, sobre a tela, nós temos aí uma tela que é praticamente a mesma do ROG Phone 6, mas com um brilho um pouco mais intenso. Então, o brilho no geral de 800 nits foi agora para 1000 nits e o pico de 1300 subiu para 1500 nits. Fora isso, é tudo igual ao ROG Phone 6. Nós temos aí uma tela de 6.78 polegadas com uma resolução equivalente aí ao Full HD, né? Uma resolução de 1080 por 2448 pixels e uma taxa de atualização, um refresh rate de até 165 Hz. E aí você pode escolher de acordo com o perfil, né? A gente vem aqui, ó, no Armoury Crate, que controla todas as funcionalidades. Agora eu tô aqui, ó, no modo X, e nas configurações a gente tem uma configuração aqui que define a taxa de atualização da tela. Então pode ser 60, 90, 120, 144 ou 165 Hz, ou até mesmo automático. Aí em alguns locais o sistema fica em 60 para economizar energia, e aí no jogo, de acordo com o que o jogo suporta, o sistema entende isso e vai lá e coloca o refresh rate no mais adequado. E por falar em frequência, o touch sampling continua aí em 720 Hz. Então é 165 Hz de taxa de atualização, exibe até 165 quadros por segundo, e a tela checa, né, se você está tocando nela, ela checa por inputs aqui, até 720 vezes por segundo, dando um tempo de resposta muito alto. Então é isso que a gente tem aqui nessa tela, uma tela AMOLED, uma tela com um brilho bem legal, uma tela com uma cor bem bacana, cores vivas, e que traz também HDR10. E assim como em outras gerações do ROG Phone, nós temos aí um leitor de impressões digitais aqui também, que fica embaixo da tela para você fazer o desbloqueio. Não é um leitor de impressões ultrassônico, é aquele óptico, mas ele ainda é bem rápido. E o vidro aqui é Gorilla Glass Victus, então traz uma resistência legal também. E ainda sobre a tela, eu falei da tela principal, mas nessa edição a gente tem essa telinha a mais aqui atrás com esses efeitos, e essa telinha aqui, ela tem uma tecnologia OLED com 2 polegadas de tamanho. E aí, para controlar o conteúdo que é exibido ali, a gente abre aqui o Armoury Crate e vem aqui, ó, na seção ROG Vision, e aqui eu tenho as informações, né, dessa tela, tanto que o que ela está exibindo agora nesse momento. E aí, se eu tocar aqui, eu vou para aquele menu
com as personalizações. Aí eu posso escolher algumas pré-definições ou posso escrever também alguma coisa, colocar um GIF, uma imagem personalizada e por aí vai. Então isso já tinha em outras edições do ROG Phone, não mudou, mas fica aí o registro. Ainda falando sobre a parte frontal aqui, né, para a gente fechar o nosso papo sobre o design, nós temos aí 2 falantes estéreo, né, um de cada lado aqui. O som desse smartphone é o melhor som que eu já vi em um smartphone, mas não que eu já vi, né, no caso que eu já ouvi em um smartphone. Eles prometem aí até 50% a mais de volume efetivo em relação ao ROG Phone 6. Você percebe que ele é mais alto, mas eu não diria que é 50%, porque 50% é jogar a expectativa lá em cima. Quando eu ouvi, eu senti que ele tem um volume um pouquinho mais alto do que a geração anterior, mas não tanto assim. Agora, o que realmente muda é que aqui a gente tem um subwoofer no cooler, então o cooler também tem um falante que dá um ganho nos graves e aumenta aí, eles falam até 77% a mais nos graves. Daqui a pouco eu vou testar também, isso eu não testei. Mas o volume é bem legal, o som direcionado e a câmera frontal aqui em cima, bem pequenininha aqui no canto superior direito, que traz aí uma resolução de 32 megapixels com abertura f2.5, porém gravando vídeos apenas a 1080p, 30 quadros por segundo. E já que eu falei da câmera, vamos às câmeras traseiras, o conjunto de 3 câmeras que nós temos aqui atrás desse smartphone. Então nós temos a câmera principal aqui, a câmera ultra-wide e uma câmera macro também. São esses os 3 sensores que ficam aqui em cima. Essa primeira aqui, ó, que tem um círculo azul em volta, é a câmera principal com 50 megapixels f1.9. Já o ultra-wide traz 13 megapixels de resolução com um f2.2 e por fim a câmera a menorzinha aqui, ó, desse lado aqui do lado do flash, é a câmera macro que traz aí apenas 5 megapixels f2.0. Com esse conjunto em termos de vídeo, ele faz gravações com até 8K de resolução, 24 quadros por segundo. Então, assim, é um conjunto de câmeras que só peca por não ter a câmera tele, né? Ele podia ter a câmera tele aqui, mas não tem. Eles escolheram colocar uma câmera macro aqui menor. E não são as melhores câmeras do mercado, especialmente quando a gente compara com outro smartphone topo de linha. Se a gente colocar ele lado a lado aí com o Galaxy S23 ou com o iPhone 14 Pro, a gente vai ver que essas câmeras perdem. Mas ainda é um conjunto de câmeras muito legal. E assim, aqui eu até não ligo tanto porque é um smartphone gamer e o foco está em outro lugar. É tipo criticar ele por até hoje não ter um carregamento sem fio. Então é uma decisão da ASUS não colocar mais bateria, colocar o carregamento rápido. E tudo bem, é a proposta do produto. Faz uma falta, mas tudo bem. Não é a ideia dele ter as melhores câmeras aí do mercado. E para a gente terminar o nosso papo sobre as especificações técnicas do ROG Phone 7, vamos ao chip e a memória que nós temos aqui dentro desse carinha. Então, nós temos aí um Snapdragon 8 Gen 2, então temos aí o chip da Qualcomm mais recente, mas não é uma versão especial do chip como já foi no passado, né? O ROG Phone estreou a versão Plus dos Snapdragon Série 800. Teve também, inclusive, o Snapdragon 8 Plus Gen 1, mas quem levou desse ano foi a Samsung, que teve aí o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, né? Uma edição especial. E aqui nós temos o convencional, que é o Snapdragon 8 Gen 2, que está aqui na minha mão. Esse chip, se você quiser saber todas as novidades que a gente tem nessa geração aqui desse chip, tem um vídeo bem legal que eu fiz lá no Snapdragon Summit, um evento da Qualcomm, apresentando aí as novidades do chip. Então nós temos uma CPU octa-core, o núcleo principal de desempenho é um ARM Cortex X3, que alcança aí 3.1 GHz, 3.187 MHz. Aí a gente tem as outras divisões, temos aí 2 núcleos Cortex A710 rodando a 2.8 GHz, 2 núcleos Cortex A715 rodando aí também a 2.8 GHz e os 3 núcleos de eficiência. Esses outros aqui são de desempenho e aí a gente tem os 3 de eficiência que são núcleos Cortex A510 ARM que rodam a 2 GHz. Tudo isso num processo de fabricação de 4 nanômetros. E com esse núcleo principal passando de 3 GHz, a gente tem aí um desempenho excelente para os jogos. Apesar de que
uma coisa precisa ser dita, né? Quando a gente fala de jogos para smartphones, é difícil achar um jogo que vai fazer uso de tudo isso daqui. Às vezes você acha um ou outro, não, tem um Genshin, não, tem um emulador ali de Switch, mas a maioria dos jogos acaba sendo feita para rodar no maior número de dispositivos possível. Então, no Snapdragon 8 Gen 1 você ainda vai estar muito bem servido, mas o Gen 2 ele já vem meio que a prova do futuro, inclusive tem Ray Tracing nesse chip também para os jogos. Eu ainda não joguei um jogo de celular que tenha Ray Tracing, mas tá começando a sair aí alguns jogos, né? Por enquanto eu só vi demonstração técnica. E, bom, esse é o chip que nós temos aqui, e com relação à memória, tem outras configurações, mas aqui no Brasil, por enquanto, só essa versão Ultimate, que tem 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. E lembrando que o armazenamento ele não é expansível, porque ele não aceita cartão microSD. E por fim, bateria. Aqui dentro desse bichinho gordinho e pesado, nós temos aí uma bateria com 6.000 mAh, que traz aí um carregamento rápido de 65 watts e um carregamento reverso também. Você pode usar ele como uma power bank para outros dispositivos, passando aí uma potência de 10 watts. Então é isso que eu tenho aí em relação à bateria para contar para vocês. Eu acho que é só em termos de especificações, acho que eu falei tudo. Um detalhe é que ele tem certificação também de proteção IP54, né? Eu falei que ele tem Gorilla Glass Victus em termos de resistência e também tem aí certificação IP54. Então, essas são as especificações técnicas do ROG Phone 7, esse foi um hands-on comentando elas. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse cooler e também aí algumas das funcionalidades nos jogos. Vamos lá, vamos então pro Aero Active Cooler 7. Mas o negócio ficou monstruoso, hein? Olha o tamanho desse cooler. Tá quase do tamanho do cooler do Kenji. O cooler do Kenji é grande também. Mas não é esse cooler que vocês estão pensando, não. É esse. É o tamanho da minha cabeça, ó. O cooler do Kenji. Tá grande, hein? Assistam esse vídeo, é muito legal. E a instalação desse cooler é muito simples. Nós temos aqui embaixo a porta USB tipo C e 2 pininhos que fazem aí o contato com o smartphone e um botão aqui que a gente aperta para destravar. Apertou aqui, essa parte aqui sobe, aí é só encaixar o smartphone e fechar. Então, vou colocar aqui na USB tipo C dos acessórios, beleza, encaixei. E aí percebam que o cooler ele vai tampar o botão de força. Aí a gente tem uma extensão aqui, um plastiquinho aqui em cima, para você não perder esse botão. Então, conectei aqui, já apareceu lá, ó lá, Aero Active Cooler conectado e a temperatura mais fria e a outra temperatura geral que ele exibe aqui num pop-up para você saber que ele já está trabalhando. E ele já está girando aqui atrás, fazendo um barulhinho, ó. E olha o monstrinho que ele vira com o cooler instalado. Inclusive, ó, com o RGB comendo solto para aumentar os FPS mesmo. Tem vários efeitos de luz aí, ó. Tem um 07 ali do lado, gamers aqui, o logo ROG, escrito ROG aqui em cima também. E já abriu a portinha para jogar o ar ali dentro, ó. Dá para ver aqui que ela tá aberta. Vai ser muito difícil eu mostrar isso para vocês aqui no vídeo, mas eu vou tentar. Aliás, é curioso que essa porta, ela abre, né? Ela faz assim, aqui em cima. E aí o ventilador que a gente tem aqui, ele joga ar para os lados, mas joga ar também direto aqui em cima nessa portinha. Então é um tipo um fan de notebook, né? Um ventiladorzinho de notebook que joga esse ar bem direcionado. E aí quando eu destravo aqui, aí eu escuto o barulhinho, né, da portinha já fechando. Mas e aí, será que a gente consegue mostrar? Vamos tentar mostrar aqui. É bem difícil de mostrar porque a estrutura do cooler tampa muito essa abertura. Mas reparem aqui, ó, essa parte pretinha aqui do lado. Quando eu vou fechar aqui, ó, deixa eu tentar encontrar um ângulo aqui, ó lá. Agora acho que vai dar pra ver, hein? E atenção, ó, vou fechar a tampinha aqui. Fechei, prender, ó lá, ó. Deu pra ver, hein? Agora se eu destravar, ó lá, voltou e fechou. Vou travar de novo. Olha lá, ela abre. E aí se eu destravar, ela fecha. E de frente aqui, ó, a gente tem uma outra perspectiva disso acontecendo, ó lá. Desceu ali a portinha. E aí se eu destravar aqui, ó lá, ele fecha a tampinha. Inclusive, quando ele está ativando ou desativando esse mecanismo, ele faz um barulhinho parecido com o Flip, né? Do Zenfone Flip, né? Quando ainda existia o Zenfone, o finado Zenfone Flip, né? Que fazia um barulhinho ali no mecanismo. É isso que a gente vê, que a gente escuta aqui, né? Quando ativa ou desativa
essa funcionalidade. Mas tá aí, fico feliz que eu consegui mostrar para vocês essa portinha abrindo e fechando. É uma das coisas mais legais desse smartphone, mas quando é a hora de ver funcionando, você não vê, né? A portinha abrindo ou fechando. E ela abre de um jeito aqui para baixo que o dissipador fica exposto, o dissipador que vai no chip, no Snapdragon, e aí o vento passa pelo dissipador e já sai por cima, né? Faz toda a circulação do ar aqui. E o cooler, ele tem, né? Todo um sisteminha aqui, como se fosse uma tubulação aqui, que vai jogar o ar já exatamente em cima daquele ponto e também nas laterais. Mas é grande esse cooler, hein? Esquece usar o celular no modo celular mesmo quando ele estiver conectado, porque você não tem pegada aqui, né? Você fica esbarrando nos botões, não dá uma pegada legal. Até talvez segurar assim, né? Abraçando ele todo aqui atrás, mas enfim. Inclusive mandou eu reanexar o cooler aqui, porque o bonitão deu mau contato, né? Tô segurando, feito um energúmeno aqui na gravação do vídeo. E aí vamos ao Armoury Crate. Dá uma congelada nas bordas do negócio. Vamos ao Armoury Crate então, pra gente ver aí as configurações do Aero Active Cooler 7, tá? Aqui, inclusive o cooler tampa a telinha, né? Eu passei por ela aqui, ela tava apagada, quando você conecta o cooler, ele apaga o ROG Vision, até porque não dá para ver a tela, né? Você tem outros efeitos rolando aí na parte traseira do smartphone agora, graças ao cooler. E a gente tem, então, algumas configurações aqui do cooler. Ele exibe aí a temperatura do sistema. Eu não sei exatamente o que é a temperatura do sistema. E a temperatura mais fria aí entre os sensores. Eu não sei o que ele quer dizer com temperatura do sistema, mas aqui em cima a gente tem a temperatura da CPU e da GPU, que já começaram a reduzir um pouquinho aí desde que eu conectei o cooler. Vamos então às configurações adicionais aqui do Aero Active Cooler. Quando você só conecta ele sem alimentação, é meio limitado aqui, né? Ele fica aí nesse modo de resfriamento e você não pode fazer nenhum ajuste. Temos aqui algumas configurações, como por exemplo aí, o Aero Active Cooler Portal. Então você pode escolher não abrir a portinha lá. Como funciona. A gente tem a animação aqui que mostra como é a abertura da portinha aqui, ilustrando. Tem os efeitinhos aqui, animação de lançamento, lançar os sons, para ter esse efeito de som e também uma animação no celular quando você conecta o cooler e ele abre. E aqui embaixo, desativar o ventilador quando o microfone estiver sendo usado. Então, se você estiver usando o microfone, você vai mandar, sei lá, um áudio no WhatsApp, ele desliga o cooler para não atrapalhar a captação da sua voz. Então, uma sacada legal, porque esse cooler aqui, nesse modo que não é o mais potente, ele faz um barulhinho, Agora vamos ligar aqui então um cabo aqui no carregador dele para a gente ver aí do que ele é capaz. E lembrando que é importante usar o carregador dele porque tem o protocolo correto. A gente tentou usar aqui um carregador de 100 watts, mas não funcionou. Esse daqui está funcionando, inclusive estou usando o cabinho da Bezos aqui que mostra quanto ele está puxando de potência. E aí conectando esse cara aqui, deixa eu sair aqui da página e voltar para atualizar aqui mais configurações. Não sei, acho que eu preciso desconectar e conectar o cooler de novo, porque não mostra nada aqui. Desliga, tira, puxa, põe de volta, fecha. Aero Active Cooler conectado. Agora sim, agora ele liberou aí as outras funcionalidades. Então, eu tenho uma funcionalidade inteligente que aí vai de acordo com a temperatura, né, do sistema, do chip. Agora ele abaixou um pouquinho porque a temperatura está ok. A gente tem aí o modo frio, temos o modo gelado e temos o modo congelado. Esse modo congelado é o mais legal. Não só ele taca a ventoinha no talo, olha o barulho que ele está fazendo aqui agora. Vou jogar com fone de ouvido. E também nesse modo ele ativa o resfriamento termoelétrico. Então, essa superfície que nós temos aqui que entra em contato com o smartphone e que também rola a passagem do ar, ela fica gelada. Isso daí é tipo aquele esquema de pastilha, como é que fala? Peltier, eu não sei falar isso. Tipo um cooler, sabe aqueles coolerzinho ou aqueles frigobarzinho do AliExpress que você compra, que você liga ali na porta USB e ele gela uma superfície? É isso que nós temos aqui, resfriamento termoelétrico, usando a eletricidade para gelar
uma superfície. Aí esse ar que passa por essa superfície e vem aqui nos dedos quando a gente está segurando, já vai ficando geladinho. E o ar que ele joga no smartphone também, além do contato com a superfície do smartphone ficar gelada. E eu vou mostrar para vocês como realmente a temperatura está baixa desse negócio, usando aqui uma câmera térmica. Então essa é a imagem térmica aqui do ROG Phone 7 com o Aero Active Cooler instalado. E ele está numa temperatura bem mais baixa do que a minha temperatura, né, do corpo. Ó. Dá para ver que ele está oscilando aí o medidor de pico, ó. Agora foi para minha mão. E a gente tem aqui um pico de temperatura no centro do cooler. Essas partes que são reflexivas, né? A gente tem acrílico. Num sensor como esse sensorzinho aqui da Fleur que eu estou usando, são partes que a gente desconsidera, porque ele está pegando o reflexo da assinatura térmica de um outro local aqui do ambiente. Mas aqui no centro, que está girando aqui, ó, a gente vê que o fanzinho que está girando, a ventoinha, tá com uma temperatura bem alta no centro, no rolamento. Isso porque o RPM tá a 1.000.000 aqui, o negócio tá girando muito rápido, é um fanzinho pequeno, então para movimentar bastante ar ele precisa girar muito mais rápido do que um fan maior, e aí ele acaba esquentando bastante. Mas percebam que nas laterais do smartphone, imediatamente do lado aqui, né, onde a gente está vendo aqui a saída de ar, ele está bem mais frio. Então o cooler realmente está tendo um efeito bacana. E agora eu vou tentar ser rápido aqui para a gente registrar. Eu vou tirar aqui o cooler para vocês verem como é que está a superfície do smartphone. Puxei o cabo aqui, ele já desligou. Vou ejetar e olha só, velho, isso. Olha só a eficiência desse cooler. Tá gelado. Nossa, tá gelado aqui, tá? Tá frio mesmo, parece parede da geladeira, olha. E a imagem térmica não mente, né? Bem aqui onde a gente tem o chip dentro do smartphone, é onde ele mais resfria. E aí, se eu mostrar aqui, ó, o cooler, olha aí o efeito do resfriamento termoelétrico. Ele gela essa superfície aqui que fica em contato com o smartphone, trazendo um resfriamento que, assim, é o resfriamento mais eficiente que eu já vi num smartphone. Ele fica, agora, né, já chegou numa temperatura mais ambiente, mas ele fica, quando ele tá ligado, bem geladinho mesmo. É um negócio realmente impressionante, mas lembrando que esse modo congelado que ativa o resfriamento termoelétrico gasta muita energia. Então ele só funciona quando você está conectado no carregador, né? Senão a opção congelado aqui, ó, essa opçãozinha que está aqui do lado, ó, quando você puxa aqui o fio, ela some, ela nem aparece. Gasta uma energia, mas muito eficiente, como vocês viram, segundo a ASUS, uma redução aí de até 25 graus no ponto de maior eficiência que eles registraram, né? Então, o negócio é parrudo. Vamos a outras configurações também aqui. Você tem controles de iluminação e aí você ajusta o efeito de luz do jeito que você quiser. Ó, a gente tem aqui um controle RGB, assim como aquela telinha, né? A gente ajusta aqui também o efeito de luz do cooler. Você coloca aí o que você quiser e também pode configurar alguns perfis, né? De acordo com o modo ou uma animação para alguma definição. Então, tipo, chegou uma ligação telefônica, ele pode brilhar de um jeito específico. Você tá ouvindo música, ele brilha de um outro jeito. Ele tá carregando, ele brilha de um outro jeito. Por aí vai. Então, totalmente personalizável. E o som, velho? Que isso, cara? Virou caixinha de som Bluetooth. Ele ganhou o som quando você conecta o cooler. Ele é muito grave, né? Porque a gente tem um subwoofer aqui, complementando o som que a gente já tem nas duas caixinhas de som aqui, e ele ganha uma potência, sabe? Uma presença que não tinha antes. Segundo a ASUS, é 77% a mais de grave. Então você ganha um grave que você não sabia que estava fazendo falta no smartphone, e eleva a qualidade do áudio desse produto para uma caixinha de som Bluetooth. É um áudio excelente, é o melhor áudio que eu já vi num smartphone. Mas aí é claro, né? Precisa ligar o cooler, né? Nesse trambolhão aqui. E, inclusive, eu esqueci de comentar, mas tem uma travinha aqui atrás, ó, no cooler, para você apoiar ele na mesa, ó, para ele não cair. Então isso é muito útil, né? Porque ele vira um monstrinho quando você coloca ele na mesa, aí ele fica apoiado aí, ó lá, sem problemas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os botões e a pegada desse negócio também, né? Deixa eu conectar ele de volta aqui.
E com relação a ergonomia, olha, eu preciso admitir que essa parte do resfriamento é muito legal, mas a ergonomia para você alcançar os 4 botões aqui, você tem que fazer meio que uma pressão no smartphone, sabe? Não me parece algo natural. Pelo menos os dois aqui em cima, ó, se eu segurar aqui, que eu uso esses 2 dedos do meio aqui para dar uma pressão no celular, aqui em cima onde ficaria os air triggers, passa para cá, e aí você tem os 2 botões físicos. Mas alcançar esses outros 2 aqui, pra mim é um pouco difícil. Claro que pros pro players que jogam assim, acho que eles não vão ter nenhuma dificuldade com isso, né? Porque os caras jogam assim, ó. Os malucos seguram o celular na boca aqui, ó. Todo o dedo aí. Vou desconectar aqui, senão não consigo mostrar. Agora eu abri um COD Mobile aqui. Vou puxar aqui o overlay do Game Genie, deslizando aqui no canto. Ele já abre. Opa, agora ele desconectou aquele modo congelado e conectou no modo normal quando eu puxei o cabo. Então, abrindo aqui, ó, eu tenho acesso ao Game Genie com os modos. Aqui eu tô no modo X de alto desempenho, posso alternar entre os modos e aí várias configurações, como o mapeamento aí dos air triggers, né? Se eu tocar aqui, ó, procurar aqui, Air Triggers, tá bem pequenininho, ó. A gente tem aquela tela que eu já mostrei aqui em outras gerações do ROG Phone. Você pode configurar, né, o mapeamento aí, ó, dos gatilhos aqui que apertam os botões e aí são várias funcionalidades, né? Tem o toque, a partição dupla, deslizar horizontal, vertical, por aí vai. Então, tem alguns aqui que são funcionalidades que estão em beta também, que estão em teste, né? E aí você pode ver se funciona bem ou não. São várias funcionalidades. Eu, no geral, uso só o toque mesmo, né? Quando eu jogo para testar aqui. A bipartição também funciona bem. Você tem um R1, um R2 e por aí vai. E aí, para configurar o cooler, é nessa mesma tela aqui, né? A gente tem os Air Triggers. Indo naquela opção Air Triggers, tem os Air Triggers, o controle de movimento, que aí você dá um tranco no celular, ele executa uma função aqui na tela, como por exemplo recarregar, né? Você mapeia um botão virtual que vai ser apertado. E aqui os botões do cooler. Então, esses botões aí que aqui na telinha estão sendo exibidos como R1, L1, R2, L2. E aí é só ativar aqui, eles aparecem aqui na tela e aí eu posiciono onde eu quiser de acordo com o jogo. E agora eu estou apertando eles aqui, ó, os R's e aqui os L's. E eu tenho também um feedback tátil, né, quando eu aperto. Não só... Eu sinto que é um botão isso aqui, né, um botão físico, real mesmo, como também o celular vibra. Eu acho que é meio exagero, né, mas eu acho que deve dar para tirar aqui o efeito de vibração se você configurar. Né, aqui você pode mexer, né, tanto no visual quanto na vibração. Ó, botões do cooler, ele virou botões mais frios. Google Translate da Asus, sempre maravilhoso. E o ROG Phone ele sempre foi muito popular por ter uma das melhores personalizações dentro do jogo. Então eu podia passar meia hora explicando todas as funcionalidades aqui do Game Genie, mas muita coisa eu já falei nos vídeos das gerações anteriores e vocês provavelmente já conhecem. Mas uma que é novidade aqui é o haptX, que você faz um mapeamento da vibração. Isso eu não tinha visto ainda, achei muito legal. Quando você ativa, você vai colocar esse botão aqui, ó, essa bolinha aqui, em cima, por exemplo, aqui do botão que dá o tiro no COD. Aí, quando você apertar essa região, ele vai vibrar de uma forma que você vai definir. Então, tem vários presets aqui de vibração, uma vibração mais forte, uma mais fraca, uma que é só um toquinho, e aí você pode ter diferentes vibrações de acordo com os botões que você aperta em um determinado jogo. Uma personalização absurda. Claro que você precisa ficar aqui uma meia hora configurando aí de acordo com o jogo, né, para você ter uma experiência bem legal. Mas depois que você fez isso, olha lá, eu aperto aqui para recarregar, não tem vibração, né? Mas eu aperto aqui para atirar, para mirar e atirar, aí ele vibra de acordo com o jeito que eu acabei de configurar. Então o Game Genie ele traz várias funcionalidades para você deixar o jogo do seu jeito, né? Então você personaliza muita coisa mesmo, até mira virtual tem aqui, ó lá. Você dá fazer tipo aqueles monitores, ó, que criam uma mira virtual para você dar uma cheatada no negócio, ó lá. Escolhe a cor, escolhe o tipo, escolhe tudo, ela fica ali sempre no centro. Então, é isso. Muita personalização para os seus jogos, vários acessórios. Hoje a gente conheceu aqui o Aero Active Cooler 7. Essa sempre foi a pegada do smartphone gamer.
Para você que ainda não entendeu o smartphone gamer, eu tento ajudar aqui no final desse vídeo. Eu demorei muito para entender qual é que é a desse negócio. Eu lembro que quando o primeiro ROG Phone foi apresentado, que a gente tem o vídeo aqui no canal, e eu estava lá no QG da ASUS, lá em Taiwan, eu vi em primeira mão esse produto e eu me lembro até hoje da apresentação, eu tenho isso gravado em algum lugar, que a apresentação do celular acabou, ele era todo gamer e tal, e eu esperando, tipo, pô, vai ter mais jogo, né, que não é só de celular ali, eles vão trazer alguma coisa bacana, tipo a Nvidia quando fez o Shield lá, trouxe o Half-Life 2, trouxe o Portal também, trouxe uns jogos diferentes de PC, né. E eu fiquei ali esperando. Aí acabou a apresentação, eu fiquei sentado assim, falando, qual que é o sentido? Isso tudo aí pra jogar joguinho de celular? Aí todo mundo levantou, aplaudindo, todo mundo feliz. Eu fiquei uns 10 minutos sentado ali só pensando, mas não é possível isso. Qual que é a desse celular? Qual que é a desse? Eu fui o único que não fiquei empolgado ali, porque eu não entendi. E eu demorei pra entender que isso daqui não é para você trazer outros tipos de jogos, mas sim para melhorar a experiência de jogos que já estão na plataforma de smartphones, né? Na plataforma mobile. Essa desgraça desses freemiums aí que não é para mim esse negócio. Eu gosto do quê? Eu gosto de instalar uns emuladores, instalar alguns jogos clássicos aqui, que tem aí na Play Store também, né? Que é mais a minha praia, mas os jogos da plataforma mobile não são para mim, então esse produto ele acaba não sendo para mim, mas para quem joga, que às vezes não é você, mas pensa que tem uma galera que joga no smartphone, que nasceu essa nova geração, joga no celular, que compete, joga esportes no smartphone. League of Legends rolando solto por aí, o CODzinho também, o Montalvão que o diga, e por aí vai. Então, quando em um outro momento, em uma outra viagem, eu tava na China, eu entendi isso muito bem. Eu tava lá em Shenzhen, eu tava passeando um dia lá pelo centro, e aí virou uma esquina, tinha um torneio de esportes rolando a céu aberto ali no meio da rua, um telão, um jogo competitivo rolando solto, e as pessoas aqui, ó, no celular. Então, é para esse mercado. Se você ainda não entendeu o smartphone gamer, é essa a pegada. É para você que já joga no celular ter a melhor experiência possível. Não vai fazer você que não gosta de jogos de celular gostar ou ir para essa plataforma. Fora isso, um excelente smartphone para quem não joga também, mas está procurando um smartphone estilizado, que tem a marca ROG também. É um smartphone topo de linha excelente, exceto pelas câmeras e pela ausência aí do carregamento sem fio. Talvez pela certificação também, né, que é apenas IP54, mas traz umas coisas que assim, a gente não vê em nenhum outro smartphone. Para jogar, é o melhor sistema de resfriamento que tem no mercado, é o melhor som que tem no mercado também e a personalização mais completa para os jogos, né, as funcionalidades a mais aí. Então é isso que eu tinha para comentar aqui, essas são as minhas primeiras impressões sobre o ROG Phone 7 que está sendo lançado nesta semana aqui no Brasil. Com relação aos preços, eu já comentei no começo do vídeo, mas falo mais uma vez aqui. Ele custa por aqui R$12 mil e por enquanto a versão Ultimate é a única vendida no Brasil. O que, como sempre, não é barato, até porque eles são importados, então eles estão chegando um pouquinho mais cedo no Brasil nesse ano, né? Foi lançado em abril, já está à venda aqui. Acaba sendo um pouco mais caro mesmo, e aí você tem que fazer a conta. Vale a pena investir num smartphone desses? Bom, depende do que você tem hoje, do que você está procurando e de quanto você quer gastar. Eu espero que nesse vídeo eu tenha mostrado aí alguns detalhes do produto que tenham ajudado você nessa decisão. E você que estava só curioso também, espero que tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aí também o que você quer saber do ROG Phone 7, que agora que ele está no Brasil, depois eu trago uma... Não vou prometer, mas vou tentar trazer uma análise dele mais completa e testando, porque eu tive pouquíssimo tempo para testar esse carinha aqui. E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!